Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Iniciemos esta manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta manhã eu quero entregar todos os doentes, todos aqueles que se encontram nos hospitais ou em casa com algum tipo de doença. Entreguemos todos eles ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o nosso tema vai ser sobre eutanásia, um tema que tem gerado um grande debate. A palavra vem de origem grega eutanatos, eu significa boa, thanatos quer dizer morte, ou seja, boa morte, remetendo para o ato de tirar a vida a alguém por vontade deste, de modo a acabar com o seu sofrimento. Em fevereiro, o Parlamento Português debateu, votou e aprovou 5 projetos de lei para descriminalizar a eutanásia e o suicídio assistido. Em determinados casos específicos, contudo, sendo um país maioritariamente católico, acaba por ser um tema polémico, dividindo assim a sociedade portuguesa. Vamos acolher aqui o nosso convidado do programa, o Padre José Nuno, que nos irá falar sobre este tema. Há direito a escolher a morte? Padre Nuno, muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a si e bom dia a todos aqueles que nos acompanham, onde quer que estejam. O Padre José Nuno foi capelão no Hospital de São João do Porto durante 18 anos, doutorou-se em bioética e é professor de antropologia médica na Faculdade de Medicina do Porto. Padre Nuno, antes de começarmos esta temática sobre a eutanásia, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Padre Nuno? O Padre Nuno é o Padre Nuno, geralmente chamado assim. Sim. Eu acho que principalmente, se eu tivesse que definir-me assim mais... Acho que a minha grande definição foi ser capelão do Hospital de São João, precisamente. Sim. Porque foi no Hospital de São João, ao longo de 18 anos, ao lado de todos aqueles que ali acompanhei. E quando falo de todos aqueles, falo dos doentes e das suas famílias, em primeiro lugar, mas não apenas. Ao lado também daquela tribo de heróis que são os profissionais de saúde e também os voluntários, como agora estamos a ver. Sim, e sim. Eu acho que finalmente está-se a fazer justiça, porque as palmas que agora se dão aos profissionais de saúde são a expressão de um reconhecimento que nunca foi feito nos termos que devia ser feito. Sim. Porque a verdade é que a generalidade das pessoas que eu conheci no hospital, e conheci muitos milhares, de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, psicólogos, técnicos das mais diversas áreas, a grande maioria deles são pessoas heroicas, pessoas que fazem do seu cotidiano um cotidiano de doação e de dedicação, a passar por cima muitas vezes de problemas pessoais e familiares, porque têm que estar ali prontos e dispostos. Eu diria que o tempo maior da minha vida, e por isso uso quando me diz para falar de mim, eu acho que falar de mim é falar desse tempo, porque foi esse tempo que mais me marcou, que mais me fez, que mais escavou em mim aquilo que Deus pôde ir realizando na minha vida. E eu sou apenas aquilo que Deus aquilo que Deus faz na minha vida. E foi o santuário, foi o Hospital de São João, principalmente, que escavou o lugar onde Deus trabalhar. E foi isso que o levou a estudar bioética ou já... O que me levou a estudar de bioética foi, no primeiro momento, foi a necessidade de compreender a linguagem de um meio no qual eu tinha que me situar pastoralmente. Sim. E situar-se pastoralmente, em primeiro lugar, a desenvolver a capacidade de interagir e de comunicar com o meio em que tem que se estar pastoralmente. Sim. E, de facto, eu não entendia nada da linguagem própria do meio da saúde. Isto posso deixar aqui um reparo. A verdade é que eu fui nomeado capelão há 21 anos, há quase 22,
e a prática continua a mesma, isto é, ninguém pensa que quando, os bispos concretamente não pensam que quando nomeiam um padre para o hospital, estão a enviar um padre para uma cultura muito especial e que esse padre precisa de ser preparado. Isso não, é raríssimo acontecer. Portanto, eu vi-me confrontado com isto. Portanto, no primeiro momento, aquilo que me fez estudar a bioética foi a necessidade de entender a linguagem do meio. No segundo momento, aquilo que fez depois eu especializar-me nas questões da morte e do morrer foi duas coisas principais, ou se calhar é uma só, é a mesma, que é o modo como se morria no hospital há 20 anos atrás. Sim. Estávamos no princípio dos cuidados paliativos ainda. O modo como se vivia no hospital e o sofrimento que a situação de facto em que nós vivíamos em relação aos doentes que morriam no hospital, a fonte de imenso sofrimento que isso era para quem tinha que, dia após dia, trabalhar em serviços onde todos os dias morriam pessoas. Isto é, havia determinados serviços do hospital onde os enfermeiros e os médicos e os assistentes todos os dias tinham gente a morrer. Havia serviços no hospital onde todos os dias morria gente. No Hospital São João, a morte significava 5, 6, 7 pessoas por dia. E havia serviços que, dada a sua especialidade, eram mais sítios onde eram os sítios onde as pessoas onde mais gente morria. Isto provocava um sofrimento assim mais ou menos implícito, nunca formulado. Os profissionais. E depois foi preciso entender isto e dar voz a isto e mexer nisto e meter as mãos na massa. Sim. Essas foram as razões. A eutanásia ou suicídio assistido são legalizados em alguns países como Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Colômbia, Canadá e ainda 5 estados norte-americanos. Existem determinados estados que debatem este tema há vários anos. Por exemplo, em Espanha, Austrália e Nova Zelândia, o tema já passou do debate para um processo legislativo para votar a favor da morte medicamente assistida. O que pensa desta prática, ser tema de debate em vários países do mundo e que futuramente possam ser ou não aprovados? O que é que eu penso desta prática? Sim. Penso que esta prática denuncia é uma manifestação daquele que é o grande equívoco do nosso tempo e que agora está a ser categoricamente posto em causa pela situação da pandemia que estamos a viver. Sim, sim. O grande equívoco do nosso tempo é a absolutização do indivíduo. Isto é, quando cada um é considerado e se considera como a medida de todas as coisas. É o individualismo que se tornou, na prática, na ideologia dominante da mentalidade que vivemos nos dias que correm. E, portanto, quando se põe em causa, quando se desencadeiam os processos que podem vir a levar à aprovação, como já aconteceu entre nós, da morte assistida, seja na eutanásia, seja do suicídio assistido, isso é uma manifestação de um caldo de cultura cultural que está mais que preparado, que está a fermentar. Quem sabe se esta tomada de consciência até traumática que está em curso com a pandemia, Sim. quem sabe se isto que nos está a chamar de uma maneira tão clara a atenção para percebermos e valorizarmos até que ponto estamos implicados e ligados uns aos outros, até que ponto a morte de uma pessoa tem a ver com as outras pessoas todas, não é um assunto meramente de ordem individual, que interessa apenas ao próprio. Esta situação que estamos a viver pode ser que venha a abrir espaço para se tornar a descobrir que a verdade do ser humano é verdade que é um indivíduo, mas é um indivíduo social. Exato. Socialmente relacionado. Está dentro de uma sociedade, está numa família, tem amigos, tem pessoas com quem trabalha, com quem se relaciona. Mas aquilo que nós estamos a ver é que as pessoas são empurradas muitas vezes para a situação de que a minha morte apenas a mim diz respeito. Exato. E nós estamos a assistir agora, dentro da situação da pandemia, o que se está a passar em torno das instituições, dos lares de terceira idade. Vemos as imagens dramáticas agora das famílias, e ao longo destas semanas, das famílias que querem visitar os seus e não podem, mas falta a outra parte,
que é os daqueles que estão aí, que vivem aí nesses lares e que não têm família que os queira Sim. visitar. Ou porque não têm mesmo, ou porque é como se não tivessem, o que é ainda mais doloroso. Portanto, isto que está a acontecer é tudo, significa cada coisa e o seu contrário, é tudo muito paradoxal, muito problemático. Chama por nós para aquilo que eu acho que é o momento certo de fazer, e espero que em termos de igreja sejamos capazes de o fazer, que é uma profunda reflexão sobre o significado da fragilidade humana e as implicações que isso tem, porque as pessoas estão a ser projetadas para uma consciência da fragilidade que estava completamente arredada da consciência Sim. social. A ideia de que o homem é frágil é uma coisa completamente apagada. Sim. Ora, isto está a criar... Nós, efetivamente, estamos a entrar numa etapa cultural diferente. E esta etapa cultural é marcada por dois grandes fatores que emergem desta crise, que é uma redescoberta traumática da fragilidade pessoal. E quando eu digo da fragilidade pessoal, falo da fragilidade não apenas do facto de eu ser mortal e, portanto, de ser adoecível e adoecer e morrer, mas da fragilidade mesmo, da minha fragilidade social. Esta crise económica que aqui vem ajuda-nos a perceber que a fragilidade humana não é apenas uma questão de natureza, é também social, é também de organização, é também cultural. Este é um aspecto. E o outro aspecto é da nossa absoluta interdependência, uns em relação aos outros. Estes dois aspectos, a meu ver, é apenas isso, são duas linhas que têm que ser pensadas em profundidade, têm que ser objeto de um profundo discernimento pastoral, até porque elas entroncam diretamente no assunto que aqui nos tem hoje a conversar, que é a questão da eutanásia. Acha que podemos dizer que a eutanásia é uma cultura de morte? Leva a uma cultura de morte? A eutanásia não leva a uma cultura de morte. A eutanásia expressa uma cultura que se pode afirmar como cultura de morte, mas que pretende ser o contrário. Isto é, a eutanásia é a expressão da cultura que erradicou a morte, que afastou a morte. Os processos de afastamento e de negação da morte, na realidade, da vida das sociedades, que está em curso. O estudo que eu fiz há 10 anos atrás, fez uma análise, peguei nos dados do Instituto Nacional de Estatística para dizer isto. Nunca ninguém tinha feito estas contas antes. Sim. Em 1970 morreram nos hospitais portugueses 19% dos portugueses que morreram nesse ano. Em 2010 morreram 60%. Isto é, no espaço de uma geração, houve esta alteração. E não é uma alteração qualquer. O impacto cultural desta realidade é muito mais do que dizer que o mesmo se passou com os nascimentos. Sim. Que até foi maior a passagem. Porque o lugar onde se morre é muito mais estruturante. A perspectiva que se tem sobre o próprio fim é muito mais estruturante do modo como a pessoa vive do que o lugar onde nasceu. E o que aconteceu foi que nós, na sociedade portuguesa, com umas décadas de atraso em relação à generalidade dos outros países, porque estivemos fechados até 74, o que se passou na sociedade portuguesa foi que este processo de transferência da morte de casa, quando digo de casa, diz-se das mãos da família, para o hospital, que é um processo cheio de consequências. Eu não estou a fazer uma avaliação negativa, ainda bem que as pessoas podem... Quando é necessário, podem morrer no hospital com todos os cuidados que é possível. Agora, este processo teve implicações na vida dos hospitais, e os hospitais tiveram muita dificuldade em habituar-se a isto, porque não foram criados para isto. Sim. E o que é que aconteceu? Hospitais que não foram criados para isto, pessoas, profissionais que não foram formados para acompanhar aqueles que morrem. Criou-se ali, aquelas décadas, antes da emergência dos cuidados paliativos, foram décadas de... grande sofrimento. Pois, porque os hospitais não eram para aquilo, as pessoas não eram para aquilo, e quem ia morrer ao hospital, em muitas circunstâncias, não se conseguiu proporcionar uma morte digna, humanamente realizada. Sim. Mas isto era a realidade quando eu fui para Capelão Hospitalar. E é sempre um risco. Pronto, quando a pergunta que me faz, a questão é esta, que a eutanásia
provoca uma cultura de morte, mas mais do que isso é a expressão de uma cultura que pode ser chamada cultura de morte, mas é de uma maneira paradoxal. Sim. Porque, no fundo, o que nós fizemos, e este exemplo que eu dei da transferência do lugar de morrer, é apenas uma linha de um processo que inclui muitas outras linhas, muitas outras coordenadas, um processo de afastamento da morte em relação à consciência das pessoas. As pessoas perdem a consciência de que são mortais. Hoje, cada vez mais pessoas, dos grandes nomes que são os observadores dos movimentos da cultura, falam que nós estamos a viver numa sociedade pós-mortal. Isto é, uma sociedade em que a consciência da morte não existe na cabeça das pessoas, em primeiro lugar porque a experiência da morte não existe na experiência das pessoas. Porque quem envelhece está institucionalizado. Quem morre, morre em instituições. Está criado aqui um ciclo vicioso. Onde é que a gente corta o ciclo? Eu tenho a minha ideia sobre isso. Sim. E qual é a sua ideia, já agora? A minha ideia é que se a morte foi transferida para as instituições, é nas instituições que tem que se fazer o trabalho. O trabalho. E a minha tese é essa. A minha tese é que se a morte deixou as famílias e passou para as mãos de profissionais, então são os profissionais que têm que ser capacitados para serem agentes de boa morte, não agentes de eutanásia como agora os querem fazer, mas agentes de boa morte, isto é, competentes para o acompanhamento e competentes para uma dimensão fundamental, porque a morte não volta para casa. Sim. As casas não têm... Hoje as famílias e as casas não há estrutura para isso. Agora, temos é que procurar salvaguardar que a morte de uma pessoa continua a ser um assunto da sua família, uma experiência da sua família. E por isso o sistema de saúde tem que se interrogar a si mesmo, o sistema de saúde e o sistema social em geral tem que se interrogar a si mesmo sobre como trazer para as instituições onde as pessoas morrem aqueles que não podem estar ausentes da morte das pessoas, que são aqueles que lhes são queridos. Sim. Este, para mim, porque é pensar que não vale a pena ter miragens, o que passou não volta. Sim. Agora, temos é que passar à fase seguinte. A morte está nas instituições. É preciso criar nas instituições condições para que a morte aconteça humanamente. Para que a morte aconteça humanamente, tem que se criar condições nas instituições para que as pessoas queridas, as pessoas significativas, a família em primeiro lugar, quando é esse o caso, daquela pessoa que está a morrer, possam participar no processo. Isto tem que ser claro. Quem são os agentes disto? Quem manda nestas instituições, digamos desse modo, tem que ter são os profissionais. Sim. Depois há outras batalhas, a batalha educativa, em termos de Ministério, em termos de políticas de educação, há muitas outras dimensões. Mas assim, muito simplisticamente, a questão é, a morte está nos hospitais, é preciso criar nos hospitais condições para que se morra humanamente nos hospitais, e a questão dos lares de terceira idade, porque também aí se verificam muitos óbitos. Acha que a eutanásia pode vir a destruir a confiança entre utente e médicos e enfermeiros? É claro que dar aos médicos, nomeadamente aos médicos, porque é sobre eles que a coisa cai, dar aos médicos a possibilidade legal de matar é alterar, até o juramento que quebrar, eles fazem, não é quebrar simbolicamente quebrar um dos símbolos mais importantes da cultura ocidental, Sim. que é, para o médico, a vida humana é o mais é importante. inviolável e ele sabe o que é que lhe compete fazer. E o que lhe compete fazer é curar quando pode, aliviar sempre e acompanhar em todas as circunstâncias, mesmo que não consiga aliviar. A alteração disto que vem de milénios. Sim. Nós estamos a viver um momento de novo riquismo cultural em que estamos a pôr em causa muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos a autoexilarmos-nos da cultura, da matriz cultural da qual somos tributários, da matriz cultural de que somos herdeiros, que nos gerou. Este é um dos aspectos mais dramáticos.
Basta ver o que está a acontecer no Canadá, por exemplo. Neste momento no Canadá temos, agora como a atualidade noticiosa ficou toda dominada pelo Covid, eu ultimamente nem sei como é que a coisa evoluiu, mas há umas semanas atrás a grande crise no Canadá era as instituições de cuidados paliativos estavam a ser obrigadas a aceitar uma lei que prevê a prática da eutanásia nas unidades de cuidados paliativos. Que não faz sentido. É claro que uma grande parte das unidades de cuidados paliativos levantaram-se contra isso, nomeadamente as unidades de cuidados paliativos das igrejas. Sim. Mas agora, este processo, as iniquidades deste processo são de tal ordem, principalmente quando nós comparamos o que é a argumentação mais ou menos angélica de quem advoga a favor da eutanásia com o seu argumentário que não admite a maldade humana. Que não compreende os limites, as insuficiências, e depois vemos o que se passa nesses países onde essa argumentação foi invocada uns anos antes, e vemos o que acontece uns anos depois, quando a gente vê instituições de cuidados paliativos que estão nos antípodas, estão perfeitamente no lado oposto ao da eutanásia, serem as instituições, independentemente da sua filiação das instituições, Sim. serem obrigadas a praticar a eutanásia. E com esta agravante, se não assumirem a prática da eutanásia, perdem as ajudas de Estado. Isto é quase como aqueles países em que se perde direitos sociais se persistirem em ter um filho com trissomia 21. Sim. Portanto, o limite da desumanidade nas relações chega aqui. Todos devem viver com dignidade até ao fim das suas vidas e até nos casos mais complexos. A vida em primeiro lugar. O que eu acho que aqui é mais importante é, se a pessoa está no momento em que a morte está a chegar, tem que se dar à pessoa uma morte digna. E a eutanásia não é isso. A eutanásia corresponde ao conceito de dignidade das pessoas que o pensam. Sim. Agora, aquilo que nós assistimos nos debates sobre a eutanásia, em nome da dignidade de não morrer daqueles que são a favor da eutanásia, aquilo que se está a fazer é, para que essa minoria que pensa que isso é que é a morte, um modo digno de morrer, abre-se a possibilidade e empurra-se de facto para uma morte indigna, que é a morte contra a sua própria vontade. Exato. Tanta gente que no atual contexto em que as pessoas são vítimas da sua solidão, deixadas para trás, postas de lado, se a eutanásia se torna legalmente possível, vai tornar-se obrigatória. Sim. Para muita gente vai ser, e a gente que age contra a sua consciência e contra as suas convicções, acaba por se sentir obrigado a pedir que a matem, porque se senta mais. Há uma frase que eu gosto de dizer. Sim. No dia em que saí do Hospital de São João e fizeram-me uma entrevista para o Jornal de Notícias. Quando eu não tenho ninguém à minha espera, nem ninguém por quem esperar, a minha vida deixa de ter sentido e eu quero morrer. Sim. E peço para me matarem. E a questão é esta, nós estamos numa sociedade em que, estamos a vê-lo, tragicamente, em que cada vez há mais gente sem ter ninguém à sua espera e gente sem ter ninguém por quem esperar. E cada vez mais gente que nem tem ninguém à sua espera, nem tem ninguém por quem espera. Isto é, e agora o que é que nós fazemos a isto? Abrimos a porta e dizemos, olha, deite-se abaixo. Ou tentamos desenvolver mecanismos de proximidade e de familiaridade. O que é que nós vamos fazer a isto? O que é que nós vamos fazer com isto? Vamos abrir a janela e dizer, agora atire-se. Empurrámo-lo até à beirinha. E depois, em vez de abraçarmos à hora, não, abrimos a janela para que ela... Não se pode, eu acho, é por isso que eu digo que pode ser que a pandemia nos traga a um momento de recapitulação civilizacional, porque é a civilização que está a precisar de se pensar. De facto, nós desenvolvemos muitos mecanismos de desumanidade no modo de organização social. Acha que esta pandemia veio alertar para muitas dessas questões que estão a ser colocadas na mesa, como neste caso a eutanásia? Sim. Acha que o ser humano hoje já está a refletir de outra forma mediante... Eu confesso que nestes meses li artigos completamente inesperados. Sim. Nos jornais. Há muita gente a pensar coisas novas, a pensar coisas diferentes, a dar a mão à palmatória em relação a coisas que pensava antes. Agora, isto
Isto, neste momento, esta brecha que está criada, isto é uma fenda Sim. para a qual pode entrar o melhor e o pior. Isto é, isto tanto pode servir, esta tomada de consciência nossa da situação dos lares de terceira idade, da vulnerabilidade extrema que percebemos nas pessoas que aí vivem, vivimos desta maneira dramática. Sim. Isto tanto pode dar para o melhor como pode dar para o pior. A questão concreta daquilo que se passou nos países em que chegaram ao ponto de selecionarem quem entubavam e quem não entubavam nos hospitais. De tomar como critério, como chegou a acontecer, tomar como critério de exclusão da possibilidade de ser ligado a um ventilador. Tomar como critério a idade, os médicos portugueses, a Ordem dos Médicos e demais, protestaram contra isto. Sim. E bem. E bem. Agora, e o que é que as pessoas pensavam? O que é que as pessoas diziam? O que é que as pessoas achavam? Achavam que sim, que se houver um mais velho e um mais novo, que o mais novo é que deve ser ligado e o mais velho fica para trás. Sim. Isso é o que as pessoas acham. A mentalidade está assim, isto é, a vida de um velho não vale a mesmo que a vida de um... Mas vale. E o problema é uma vida. O problema é que deixa de valer. Isto é, esta percepção que se criou, eu tenho medo que esta situação concreta tenha conduzido a uma depreciação ainda maior do valor da vida da pessoa de idade. Ao reconhecer menos valor à vida da pessoa com mais idade sobre aquela que tem menos idade, em relação àquela que tem menos idade. Isto é a fenda está aberta. O que é que vai passar por ela? Já passou muita coisa, umas boas, outras más. O que é que vai dominar? Eu sinto que ainda é cedo. E agora a nossa primeira parte chegou ao fim, para tomar um cafezinho e volto já. E lembre-se de uma coisa, a vida não é descartável. Fique com isto no pensamento. E hoje estamos já na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje a nossa temática é sobre a eutanásia, em que tenho aqui o Padre José Nuno connosco. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, temos aqui o álcool. Quero fazer a sensibilização para que em casa você possa fazer uma boa lavagem das suas mãos. Tendo em atenção também quem tem alianças, fazer uma boa lavagem, uma boa desinfecção, sempre que sair de casa, sempre que chegar a casa. A questão da máscara em lugares fechados, sempre use a máscara. Tem aqui a parte de cima bem colocada aqui à volta do nariz, não por baixo, como eu já vi muitos a usarem a máscara, assim não tem efeito nenhum. E esta parte aqui, a tapar aqui o queixo. Então, use a máscara, cuide de si, porque ao cuidar de si está a cuidar do seu próximo. Não pense só em si, pense em si e naquele que está ao seu lado. E mantenha a distância de segurança. Isso é extremamente importante. Pensemos uns nos outros. Acho que esta pandemia nos veio alertar para isso. Eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho aquele que está ao meu lado que precisa de ser cuidado. Ao cuidar de mim, ao fazer a minha parte, eu estou a cuidar daquele que está ao meu lado. Então façamos a nossa parte e façamo-la bem, que é para os números aí não dispararem aí do vírus. Senhor Padre, numa forma geral podemos afirmar que nem todos aqueles que pedem para morrer querem verdadeiramente morrer. Às vezes é só um grito de socorro. Ao longo de 18 anos de vida hospitalar, nunca encontrei ninguém, crentes ou não crentes, e acompanhei muita gente, crentes, principalmente crentes, mas também não crentes. Nunca vi ninguém que formulou o pedido para morrer de maneira consistente, isto é, que quisesse de facto morrer. Efetivamente, geralmente, quando tive tanta gente a perguntar-me, Sr. Padre, eu vou morrer. E então a dizer-me, era melhor que o Senhor me levasse. Mas a verdade é outra. Sim. Eu lembro-me de muitas situações, há uma história que posso contar, que é de uma senhora que eu chego, andava a ver doentes, sem ser chamado por ninguém em particular, andava nas enfermarias a visitar, de uma cama para a outra. Sim. E chego à beira de uma senhora, já de muita idade, chamemos-lhe Maria, por hipótese, e a senhora está assim, então, Dona Maria, como vai? Estou para aqui, Sr. Padre. Mais valia que o Senhor me levasse.
E ela estava efetivamente angustiada. Era uma senhora simples, do povo, já com muita idade. E então disse, ora valha-me Deus. Eu dizia assim, ora valha-me Deus. E sentei-me posso-me sentar aqui um bocadinho na sua cama? E sentei-me um bocadinho na cama da senhora, na beirinha. E lá me pude conversar, perguntei de onde ela era, quantos filhos tinha. Ela lá me contou o desgosto, porque ela era de muito longe. Sim. Era mesmo da Raia, portanto muito do interior de Portugal. O sofrimento que tinha não é porque os filhos não lhe ligassem, mas efetivamente os filhos não podiam vir, porque eram pessoas com fracas possibilidades económicas, estavam longe, ela estava ali, via-se sozinha, tinha efetivamente sentimentos negativos e às vezes, e quando dizia mais valia que o Senhor me levasse, esta senhora não estava a pedir que a matassem. Sim. Mas este mais valia que Deus me levasse é o modo das pessoas dizerem, de expressarem... O seu sofrimento. Sim, completamente. Agora, completamente diferente disto é a pessoa muito ilustrada, muito académica e por aí fora e tal, com quem se tem uma conversa de fim de vida, em que essa pessoa, mesmo sem qualquer tipo de referência religiosa, eu lembro-me concretamente de um caso que eu acompanhei, um senhor, que era professor universitário, e diz-me ele, num determinado momento, porque já na altura se falava dessas questões de eutanásia, e ele diz-me disto, Sabado, nós temos conversado muito, já sabe que eu não tenho nada, sou ateu, não acredito em Deus, não quero saber nada dessas coisas. Tínhamos uma conversa muito, eu visitei muito, que era muito interessante falar com ele. E ele estava a sofrer muito. Nessa altura também nessa altura ainda não havia as possibilidades de terapia da dor que existem hoje. Nem havia cuidados paliativos desenvolvidos como estão hoje. E ele disse, agora, eu pedir a eutanásia, eu não quero deixar aos meus filhos a sensação de que o pai deles é menor que a morte. Eu quero ser maior do que a minha morte. Quero deixar isso para mim. A minha dignidade exige que eu deixe aos meus filhos como herança o testemunho de que sou maior do que a morte. E eu sou maior do que a morte na medida em que não a precipito, não a antecipo, não fujo. O testemunho deste senhor foi uma das relações boas que tive no hospital com um não crente, e aconteceram muitas. Era muito bom quando criávamos uma plataforma de confiança com pessoas que não os católicos. Não expressavam a mesma fé. Foram experiências muito boas. O caso deste senhor, muitas vezes, ao longo dos debates da eutanásia, muitas vezes me vem à memória quando as pessoas querem encostar a questão da eutanásia, fazer da questão da eutanásia uma questão religiosa. A eutanásia não é uma questão de religião. Não. Isto é uma questão de dignidade humana, independentemente da fundamentação religiosa que se tem ou que não se tem. E eu lembrava-me muitas vezes, eu acho que nunca contei este caso, a não ser agora, mas lembrava-me muitas vezes destes senhores e das conversas que tínhamos. Porque ele é a imagem clara de um homem laico, completamente agnóstico, ateu não seria, como eu disse há bocado, impropriamente era agnóstico, mas para quem a questão da eutanásia ele resolvia deste modo. Eu quero deixar aos meus filhos o testemunho de que sou maior que a minha morte, não fujo. A eutanásia é um modo de fugir à morte. Sim. Que é outra das linhas, há bocadinho falávamos das várias linhas que se cruzam naquilo que se chama a sociedade pós-mortal, isto é, uma sociedade que vive que perdeu a consciência de que somos mortais e que perdeu a capacidade de se relacionar e acompanhar aqueles que estão a morrer. Esta é outra das linhas, é afirmar o poder sobre a morte. E a afirmação do poder sobre a morte tem as duas grandes expressões na antecipação da morte, que é a eutanásia, ou o suicídio assistido, e a outra, que é muito má também, que é o prolongamento indefinido da vida. Isto é, obrigar alguém a viver mais do que aquilo que essa pessoa naturalmente viveria por via daquilo que se chama a distanásia ou o encarniçamento terapêutico. E isso a eutanásia não se faz, acredito que não se faça. Mas a distanásia faz-se muito. Faz-se muito. E muitas das pessoas impressionam-se e até põem a ideia... Eu lembro do meu pai. Posso contar uma história do meu pai? Pode, claro, com certeza. O meu pai, de uma vez, um sábado, eu ia todos os sábados almoçar com os meus pais e o meu pai diz-me assim, filho, tu és padre, mas eu sou a favor da eutanásia.
Eu disse, oh meu pai, e agora como é que a gente vai resolver isso? E então porquê é que o meu pai é a favor da eutanásia? O meu pai tinha um grupo de amigos, todos mais velhos do que ele, e todos morreram, e o meu pai ficou sozinho, foi o último. O meu pai ainda está vivo. E o meu pai tinha acompanhado e tinha visitado os amigos dele no hospital, quase todos. O meu pai gostava imenso de ir visitar os amigos, porque ele via aquilo que via no hospital. Pois. Portanto, oh pai, eu já estou tranquilo. Afinal, o pai não é a favor da eutanásia, é contra a distanásia. Isto é, o que o pai quer é morrer na sua hora, não quer morrer depois da sua hora. Quer é que quando chegar a sua hora de morrer, não quer que o obriguem a viver mais. Sim. Isso é saudável. É por isso que eu recomendo a toda a gente que tenha pronto o seu testamento vital. Exatamente, ia falar nisso. É preciso percebermos isto. Sim. Que temos que fazer o testamento É vital. que muitas pessoas não sabem da existência É desse necessário testamento. perceber que existe essa possibilidade. Isto é, quem olha hoje em dia para os cuidados de saúde altamente tecnicizados como estão, assustadores quase. Sim. E agora, com esta pandemia, o pessoal começou a ver unidades de cuidados intensivos, assim, a torto e a direito, aquele aparato todo, pode ainda mais assustador se tornar. Eu tenho o direito a dizer que se algum dia chegar a determinadas condições de saúde, escrevo isso, é um documento formal, Sim. reconhecido, validado. Se eu chegar a determinadas condições, se eu estiver neste estado, não quero que me façam isto. Não quero que me façam isto, não quero isto, não quero isto. Pelo contrário, quero isto, quero isto, quero isto. O medo que a gente tem de que os cuidados de saúde consigam prolongar a nossa vida biológica para além daquilo que é humanamente natural e desejável e aceitável, as pessoas, este medo não se combate defendendo a eutanásia. Este medo combate-se combatendo a distanásia e percebendo que é preciso utilizar esse instrumento que é o testamento vital, a parte dos cuidados paliativos. Sim. Falando agora nos cuidados paliativos, eles são uma forma de combater a própria eutanásia? A ideia da eutanásia? Eu não gosto dessa formulação. Sim. Pessoalmente não gosto. Embora possa ser vista e do ponto de vista estratégico, em termos de campanhas contra a eutanásia, se possa fazer dessa maneira. Agora, a eutanásia é uma coisa, os cuidados paliativos são outra coisa. Sim. Efetivamente, a não existência de cuidados paliativos cria condições para que eventuais pedidos de eutanásia fossem maiores. Agora, uma coisa é os cuidados paliativos, a atenção que os cuidados paliativos nos merecem e o investimento que os cuidados paliativos merecem. Sim. Porque é muito imperativo, muito urgente que façamos aquilo que já temos tocado ao longo desta conversa, que é nós temos que reintegrar a morte na vida das famílias. Nós temos que reintegrar a morte na vida das comunidades. Concretamente, quando nós falamos de cuidados paliativos, pensamos em unidades hospitalares. Nós temos que reintegrar a morte, temos que levar os cuidados paliativos, já há muito, graças a Deus, Sim. mas ainda muito pouco em relação ao que é necessário. Temos que levar os cuidados paliativos às redes de cuidados primários, às redes de cuidados de saúde primários, aos centros de saúde, às unidades locais de saúde, às unidades de saúde familiar. Precisam aí. Eu tenho muita relação com muita gente ligada aos cuidados paliativos. As dificuldades do cotidiano que muitas equipas ainda encontram, nós temos que perceber, os cuidados paliativos neste momento são o modo de fazer uma coisa muito anterior à questão da eutanásia, Sim. que é a reumanização da morte humana, pela sua reintegração social e familiar. Os cuidados paliativos neste momento são, do ponto de vista das ideias e das práticas, o que melhor podemos fazer. E temos que ter esta visão aberta dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são muito mais do que o acompanhamento médico, técnico, especializado. É muito mais do que isso. Devolve a dignidade à pessoa. É uma cultura, é a regeneração cultural da morte. Eu lembro-me porque eu sou enfermeira e quando estudei enfermagem eu fiz um trabalho no IPO de Coimbra
e lá tem uma unidade de cuidados paliativos. Na altura eu fiquei encantada. Boa. Boa, muito boa. Eu fiquei encantada, tanto que eu saí de lá e eu vou assim, é esta área que eu vou que eu vou seguir, a unidade. Quero trabalhar aqui, porque a forma como se lidava com a pessoa era tão humanizante que enchia o coração. Os cuidados paliativos não se mentem a si mesmos, Exato. nem mentem ao doente. Sim. Isto é, aceita-se a verdade do doente. E a verdade de cada pessoa, e esse é o grande problema, é o grande problema, a verdade é que nós somos mortais. E é isso que a pandemia nos veio voltar a lembrar de novo. Nós somos de morrer. Sim. Eu não morro porque a medicina é incapaz de me curar. Eu morro porque sou de morrer. E por isso o que eu quero é que a medicina, as minhas aulas na faculdade é em volta disto. Há dias dei a última aula de uma optativa de humanidades médicas na Faculdade de Medicina do Porto. E é curioso como uma parte significativa dos alunos que optaram por esta aula, portanto, tendo outras 1001 coisas, optaram por aprofundar as questões das humanidades médicas, e uma parte significativa dos alunos optou por fazer trabalhos sobre quê? Sobre a morte. Isto é, porque quem vive as coisas, quem olha com algum realismo, quem vive intensamente, quem vive com consciência de si mesmo o suficiente tem necessariamente que se interrogar sobre a morte. E o grande problema da sociedade desta um pouco alienada em que estávamos a viver é que desligou o homem da sua profundidade. E desligando o homem da sua profundidade, o acesso à verdade de si mesmo fica impossibilitado. É que a sociedade hoje também quer mostrar que não existe sofrimento. Faz parte. Não existe dor e a morte não vamos falar sobre ela. É a tal sociedade pós-mortal de que estamos a falar. Exatamente. Agora, tem-se posto muito a tónica, e quando foi agora dos debates, em fevereiro, sobre os cuidados paliativos. Mas eu li uma reportagem do Expresso nessa altura, no dia em que fui à televisão fazer um debate difícil. Li uma reportagem bem no Expresso sobre a tragédia dos cuidadores informais em Portugal. E aí é que é preciso dizer, isto é, quando nós tomamos nota das dezenas de milhares de pessoas que gastam a sua vida inteira a ocupar-se a tempo inteiro, informalmente, sem qualquer ajuda, porque as ajudas, todas as legislações, todas as medidas legais prometidas estão atrasadas e que não são valorizadas e às vezes são pensões miseráveis, pessoas que gastam a vida a cuidar de outros dependentes. Todos os dias, 24 horas por dia, a cuidar de alguém dependente, isto, tendo em conta o articulado das leis que estavam em discussão, sim, e que acabaram por ser aprovadas, isto é fazedor de pedidos de eutanásia. Sim. Não vamos só falar de cuidados paliativos, vamos falar da situação dos cuidadores informais, vamos falar da condição de vida daqueles que são cuidados informalmente por membros das suas famílias, sobre a via sacra cotidiana em que estas vidas se podem tornar e da possibilidade desta gente, destas pessoas, em situações de desespero, em situações de sofrimento profundo, poderem ver-se uma lei da eutanásia, sim, aprovada, sentirem-se obrigadas a dizer: eu vou pedir para matar porque eu não quero sobrecarregar mais tempo a minha filha. Não quero ser um peso. O meu pai, eu quero muito o meu pai, mas se eu consigo... E o pai sente-se... E a questão é esta, quer dizer, a lei da eutanásia vai resolver o problema de alguns ricos bem pensantes, mas vai abrir uma possibilidade tremenda. Abre uma brecha. É a tal brecha. Abre uma brecha terrível para os pobres e para os mal acompanhados e para os insuficientemente assistidos. Não, é duro isto, é muito duro. Quem conhece a realidade, até quem conhece a realidade dos hospitais pode dizer a lei da eutanásia que nós temos é completamente irrealista. Para os profissionais de saúde, eu acredito que seja muito difícil. Para o funcionamento dos hospitais. Sim, porque nós aprendemos desde sempre que a vida é o mais importante e de repente temos que lidar com isto da eutanásia. É muito complicado, ainda bem que existe a objeção de consciência. Sim.
Ainda bem. A vida é um ciclo de aprendizagem, ou seja, estamos sempre a aprender mesmo no final da vida. Ninguém pode saber como serão e que terão os últimos dias de vida. A morte tem que ser natural, quando Deus chamar. Acelerar a morte pode impedir algum desses momentos de aprendizagem? A principal aprendizagem da vida é a morte. Exato. Isto é, a grande coisa a aprender é a morrer. Isto, numa perspectiva cristã, é fácil, sim. porque é fácil, quer dizer, não é fácil, mas entendemos o que quer dizer quem vive para si mesmo, morre para si mesmo. Isto é, nós temos que fazer, a nossa vida é um processo de morte para nós próprios, de maneira a vivermos cada vez mais a partir de e para o outro. Agora, a grande aprendizagem é a tomar consciência da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade intrínseca e reconciliarmos-nos com essa vulnerabilidade e com essa fragilidade, com essa certeza certa de que havemos de morrer. Esta é a grande aprendizagem. Depois, outra coisa, é o que se passa no segredo das consciências entre cada pessoa e Deus. Sim. E sobre isso... Não há o que falar. E sobre isso, eu não faço julgamentos sobre uma pessoa que peça a eutanásia. Sim. Agora, já consigo ser, tento ser objetivo na reflexão que faço sobre os movimentos culturais que geram estes debates e que levam à lei. Não me canso de denunciar os equívocos que estão presentes em relação a esta questão e que estão presentes nestes combates. Agora, Deus e a consciência, e a consciência pessoal é intocável e impenetrável e não há... No fundo, esta questão da eutanásia vem empurrar algumas pessoas para isso. A existência da lei, não é? Abrir a possibilidade é fazer com que algumas pessoas se sintam obrigadas. E faz com que obrigadas em circunstâncias dramáticas. Eu continuo a pensar, quantos casos eu conheço, de pessoas que vivem uma vida inteira a acompanhar ou o marido, e a mulher também há casos, ou um pai ou uma mãe, dia após dia, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, quando tem 31 dias, sem direito a isto, sem direito a nada, com promessas governamentais por cumprir. Quer dizer, quer aquele que cuida, quer aquele que é cuidado, como não perceber que se podem criar aqui, com toda a facilidade, com o correr do tempo, situações que acabem por gerar, por parte daquele que é cuidado, porque não quer continuar a sobrecarregar aquele que se está a sacrificar e pede para morrer, quer aquele que está a cuidar e que se sente cansado e que já não consegue, e consegue transmitir, mesmo sem o dizer, mesmo sem o admitir nunca, consegue transmitir para o outro uma impressão tal que a pessoa acaba por pedir por morrer para não continuar. Isto é tudo muito delicado, mas isto é da ordem da realidade. Isto é da ordem da realidade. E a realidade é inconciliável com a ideologia. E estes debates, geralmente, os políticos e os agentes culturais que os travam, muitas vezes estão movidos ideologicamente por uma tal sobrecarga ideológica, em tal situação de sobrecarga ideológica, que são imunes à realidade. Sim. E porque são imunes à realidade, legislam em função da ideologia, e a quem está na realidade que se amole. Cá estaremos. Sim. O que me deu a entender é que estas pessoas também, como não recebem ajudas, não recebem qualquer auxílio, é tipo, olha, estás assim, a única hipótese que tu tens é a eutanásia, não há outra hipótese. Porque são encurraladas, no fundo. E é isso que vai acontecendo e a pessoa é como se ela não tivesse outra opção na sua vida. Abre-se uma porta porque alguns a querem atravessar. Mas a verdade é que muitos que não a querem atravessar vão ser empurrados para passar por ela. Esta é a realidade. E não há volta a dar nesta realidade. Senhor Padre, o nosso programa daria para um outro, mas chegou ao fim. O que dizer às pessoas que nos acompanham até neste tempo de pandemia, que ainda não passou? O que dizer às pessoas que nos acompanham? O que dizer? Uma mensagem.
Amai o mais que puderdes. Amai o mais que puderdes, porque só o amor é que nos permite fazer as travessias duras. É só quando amamos e somos amados. E, concretamente, quando debatemos estas questões da eutanásia, só o amor, só a experiência de doação e de entrega, mesmo quando alguém se ponha em questão de conflito, a única maneira de eu ir ao encontro do sofrimento de alguém que não encontra sentido para o seu sofrimento e pede para morrer, é se essa pessoa é capaz de uma intencionalidade interior, de formular uma intenção que justifique o seu, que abra uma brecha por onde entre luz no seu sofrimento. E eu lembro muito concretamente daquele senhor de quem falei. Sim. Eu quero deixar aos meus filhos o testemunho de que fui maior do que a minha morte. Se a pessoa... Isto é, esta herança que nós recebemos das gerações anteriores à nossa, que é a vida humana é inviolável. E esta linha é uma defesa fundamental da humanidade e da sociedade. Querer transmitir às futuras gerações a sociedade defendida por esta linha vermelha justifica que eu mesmo sofrendo, e sofrendo muito, sou capaz de ser maior que o meu sofrimento. No fundo, não é eliminar o que está a sofrer para acabar com o sofrimento. No fundo, é ajudar aquele que está a sofrer a descobrir e a assumir uma razão que permita superar o seu superar-se a si mesmo no sofrimento. Isso só se faz, eu sei que a palavra é difícil, mas há causas que justificam o sacrifício. Sim, é dar um sentido. Há causas que justificam o sacrifício. Se eu acredito que esta causa, transmitir à minha descendência uma sociedade humana defendida pela linha vermelha da inviolabilidade da vida, se eu acredito nisto, então acreditar nisto torna-me capaz de suportar o que tiver que ser. O nosso problema em termos sociais, em termos culturais, é que nós deixamos de reconhecer que o sacrifício é uma dimensão da vida que não pode deixar de ser olhada. Sr. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É por isso que importa mais que tudo amar, porque o sacrifício é a suma manifestação do amor. Que nós fiquemos com esta palavra de amar. Amar o próximo, amarmos-nos a nós mesmos, para podermos também amar o nosso próximo e amar a Deus. Isso é muito importante. E o sacrifício é um grande ato de amor. Tenhamos essa certa. E a vida é inviolável. Isso precisa de estar e permanecer nos nossos corações. Isso é muito importante. E assim me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Continuo com a nossa programação.